Estamos dando aqui sequência ao capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e faremos a leitura do item 10. Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia, ou antes, praticando essa sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis, antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações de vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria, e não condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período, em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente. Visto que ao vosso turno estaríeis bem contente se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos, dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que essas sábias palavras, abre aspas, amai bastante para serdes amados, fecha aspas, caminharão, e elas serão revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos estareis com a mesma facilidade, aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, veja com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encandeia sob o dedo do Altíssimo. Todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima, bem compreendida. Amai bastante, a fim de serdes amados. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar na reflexão do nosso estudo, nosso querido amigo Adriano Passos, a vocês aqui presentes, também os que nos acompanham pelas redes sociais. Eu desejo bons estudos e boas reflexões. Uma boa noite a todos. Vamos o nosso estudo, né? Pedindo
ao nosso amado Mestre Jesus, que nos ampare, nos auxilie, que permita que os mentores, os benfeitores espirituais possam vir até a nossa mente para podermos falar, estudar o necessário que cada um está precisando aqui hoje. Gosto sempre de lembrar que quando pegamos as lições para poder fazer o estudo, o primeiro a aprender é aquele que fala, aquele que pega a incumbência de fazer o estudo. Essa lição de hoje, ela tem algumas peculiaridades que, se a gente não pegar e não colocar, não fizer uma explanação antes, não dá para poder entendê-la, né? Esse texto lido é em referência a uma carta psicografada de um dos integrantes da equipe de Allan Kardec, que veio a desencarnar em 21 de abril de 1862, com um nome também diferente, Sanson. E antes dele desencarnar, ele inclusive foi membro presidente da academia espírita lá que o Allan Kardec participava, e nessa condição, já quando estava como presidente, ele estava doente e enviou uma carta, né, ainda encarnado, para Allan Kardec, para que ele, quando desencarnasse da moléstia que ele estava, que já fosse o mais rápido possível, quantas vezes fossem necessárias, que fizesse, que o chamasse, né? Que o procurasse já para poder dar a manifestação. E dessa forma, Kardec, já lá no velório, né, pegou e já fez a primeira evocação lá, aonde saiu desse texto aqui, né, juntamente com mais 2 vezes que ele foi chamado a manifestar-se. Ele morreu em 21 de abril de 1862, ele deu mais 2 manifestações, que foi em 25 de abril de 1862 e 2 de abril de 1862. E o texto completo foi publicado na Revista Espírita de junho de 1862. Uma outra situação que também o texto faz referência aqui, é em relação ao que estava acontecendo naquele momento, né, na Europa, na França, principalmente na França, com a Revolução Francesa e com o Iluminismo. Ideias novas que estavam indo de confronto com o absolutismo, né, com a monarquia absolutista que era na época. E esse movimento foi muito profundo na França, onde, na mesma época, também estava vindo a nascer a doutrina espírita. Então, dentro desse contexto, né, que foi lido agora, é que nós vamos fazer esse estudo. Começamos, né, para poder, mais um pouquinho, para poder entender que o capítulo 8, o 9 e o 10, ou melhor, o item 8, 9 e 10 do capítulo 11, está explanando sobre a lei do amor. A lei do amor é a lei, é a igreja, é a doutrina, a filosofia
que Jesus deixou para a gente, sem escrever uma só linha, uma só palavra. Tudo veio. Depois, o que chegou para a gente veio as anotações que os apóstolos fizeram, os evangelistas foram lá e fizeram o trabalho dos evangelhos. Bom, o que está falando aqui? A primeira coisa, quem estuda a doutrina espírita e quem deixa ela tomar conta da mente, do coração, abre-se em conhecimento para o Evangelho, para a doutrina espírita, a vida dele muda. E logo no começo, Samson, falando lá, colocou o seguinte pedacinho. Ele falando, abre aspas, ao amai muito a fim de serdes amados, fecha aspas. E aí, é tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia, ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. É uma linguagem rebuscada, difícil até, mas está falando aqui, colocar o principal mandamento de Jesus em prática. Que quando os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus qual é o mandamento mais necessário, o mais forte, o principal. E isso para poder testar Jesus. Eles testavam Jesus o tempo inteiro, porque queriam prendê-lo. Então eles testavam para poder ver se ele, em alguma fala dele, fosse contra o sistema lá da época e pegasse ele e prendesse. Porque com as suas ideias também iluminadas, que já veio com ele na encarnação aqui, quando esteve conosco, trazendo todo o conhecimento que ele colocou só em parte, e isso afrontava o sistema da época. Então eles ficavam testando, porque a igreja naquela época era o que mandava, né? Junto com o Império Romano. Então, o que ele falou aqui? O Samson ditou isso já desencarnado para Kardec. Kardec anotou e colocou na Revista Espírita, e hoje também, né, também não, desde a época do Evangelho segundo o Espiritismo, foi quando foi a primeira edição, já colocaram, já tinha essa passagem, não teve mudança, nada disso. Então ele colocou essa parte para poder pegar e mostrar que exatamente existe algo depois da morte do corpo. O que é? O espírito continua. E por ser Samson uma pessoa de alto grau intelectual, inteligente, era dado em vários tipos de academias, né? E se aprimorou mais ainda com o espiritismo. E com o pedido dele, e sabendo que ele era confiável em vida, enquanto estava encarnado,
com certeza seria também ainda mais depois de desencarnado. Então ele foi fazer o teste lá na hora. Primeiro, para poder atender o pedido de Sanson. E segundo, para poder pegar, aproveitando o que estava sendo estudado, ou seja, a manifestação, provando a manifestação do Espírito, ele anotou. Então, foram duas coisas que Kardec fez ali e cumpriu. E Kardec tinha Sanson como uma pessoa extremamente próxima, sabia detalhes. Não sabemos, talvez eu entendo que o médio ostensivo que deu a manifestação na época, talvez até não tinha tanto contato com o Sanson, que afinal, pelo que foi falado, a gente não sabe a doença que era, mas parecia, de acordo com o texto, que ele estava já afastado há uns 3 anos ou mais, devido à moléstia que ele estava passando. Então ele serviu para poder mostrar naquela época e para a gente até hoje sobre ao tanto que as manifestações são sérias, em reuniões sérias, e o tanto que as pessoas mudam quando se deixam levar pelo Espiritismo e principalmente pelo Evangelho. Aqui fala também em outro parágrafo: havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de que caminhardes para Deus, vendo realizada todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Vamos lá. Quando estamos longe do Evangelho, que não damos atenção ao Evangelho, que não estudamos, aqueles momentos de dificuldade, a primeira coisa que nos vem é para poder pegar, blasfemar a Deus, julgar talvez uma pessoa que tenha nos colocado naquela situação, ou seja, tudo de ruim em nossos pensamentos, tudo de ruim em nossas vibrações. E também, no estudo que eu estava fazendo a respeito desse item, fala lá que Sanson era uma pessoa de bons pensamentos e boas vibrações. Porque quando alguém o feria, o julgava, ele não como se diz, deixava molestar por aquilo, porque ele estava sempre com pensamentos sérios, ou seja, pensamentos elevados. Sempre com vibrações boas, como fala no texto. Não se deixava importunar. Então, a pessoa, quando busca a palavra de Jesus, que utiliza da doutrina para poder esclarecer o Evangelho, ela começa a mudar esses pensamentos ruins e essas vibrações ruins. Não vai ser qualquer situação que ele vai entrar numa briga, que vai se deixar levar por uma ansiedade, uma depressão, que vai se deixar abaixar a vibração e assim vir a ter
um obsessor. Não estou dizendo aqui que isso não vai ocorrer. Ocorre. Porém, como está buscando o ensinamento de Jesus e tendo como base a doutrina espírita para poder elucidar certas partes que nos chegaram de forma equivocadas, logo falei assim, opa, peraí, eu não devo ser assim. A primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Amai muito a fim de serdes amados, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cada um de nós, utilizando desses aprendizados, nós vamos ver que, se a gente amar o próximo em vez de brigar, e esse próximo, mesmo sendo aquele pau de espinho, aquele que toda hora está cutucando a gente, se a gente amar em vez de brigar, o nosso dia, a nossa semana fica melhor. Porque a partir do momento que a gente entra em contendas, em brigas, o nosso organismo entra numa situação de defesa, aumenta cortisol, propensões a doenças, e as coisas começam a acontecer negativamente. Porque atraímos. Com os pensamentos negativos e a vibração negativa, na hora que a gente deixa nos levar por essas discussões, nós atraímos coisas ruins, pensamentos negativos, vibrações negativas, e as coisas começam a acontecer de forma errada. Mas aquele que está vigilante, aquele que está orando, como Jesus nos ensinou, logo essa situação vai ser resolvida. E muitas vezes, quando a gente fala assim, eu não sei o que fazer, aí na hora que a gente acalma o nosso coração, a nossa mente, buscando naquela situação um aprendizado como o Evangelho nos ensina, buscar nas situações difíceis, nos desafios, nos problemas, os ensinamentos que Deus colocou para a gente poder aprender. Na hora que a gente coloca isso, mesmo que na hora não estejamos conseguindo enxergar, a situação começa a se resolver. Algo acontece. Um médico que tem uma ideia nova com um medicamento para um tratamento difícil. É um filho que acha um caminho diferente daquele que ele estava trilhando para os lados contrários ao bem. É um emprego que aparece. Então tudo vai se resolvendo. Quando nós amamos o próximo, nos dirigimos ao pensamento a Deus, e tem essa sensação do homem bom, do homem de bem. E o que é esse homem de bem? Também temos um título, né, o homem de bem, no Evangelho, se não me engano, capítulo 15, não 17, está mais para frente. Mas o homem de bem, ele é, como fala nesse texto aqui, é um ser leal, probo, consciente, para fazer aos outros o que queria que eles lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Ou seja, esse homem de bem não vai procurar coisas só para ele, mas ele vai procurar primeiro para ele, sim,
porque tem que melhorar. E aí, a partir daí, ele vai procurar também uma forma de pegar e suavizar a situação que esteja acontecendo com algum colega, algum amigo, algum parente. Ele considera a todos como uma grande família. Existe aqueles que não consideram nem os parentes mais próximos como irmãos, nem um próprio irmão como irmão. E os ensinamentos de Jesus nos direcionam para considerar, não, afirmar que todos nós somos irmãos. Agora, aquele que não enxerga no próximo o seu irmão, é um egoísta. Aquele que não pensa no que está fazendo possa prejudicar uma pessoa ou uma comunidade, é um egoísta e está criando débitos altíssimos para poder, em um futuro, talvez mais longínquo, em uma próxima existência, ter que ir espiar, ter que provar, resgatar. Então, se nós podemos pegar nesse momento e já iniciar com os ensinamentos de Jesus essa vida do homem leal, correto, humilde, porém inteligente, buscando a inteligência, a sabedoria, saber aplicar a sabedoria em cada ambiente que tiver, em cada situação que passar. Por que não começar isso agora? Para poder aliviar, para poder acelerar o nosso processo evolutivo. Muitos falam assim, mas depois que eu fiquei conhecendo a doutrina espírita, que eu fiquei sabendo que tem a reencarnação, o que eu não der conta de fazer nessa, eu faço na próxima. Vai só piorando. O débito vai só aumentando. E cada vez que a gente erra a mesma coisa de uma existência anterior, na próxima a gente vai ter que provar com um pezinho a mais. Não porque Deus é vingativo, é porque precisamos de aprender de uma forma mais severa, porque na forma mais branda nós não atenamos para aquilo, para aquela nossa situação. Então, pela misericórdia e pelo determinismo divino, todos nós vamos evoluir, vamos chegar em estados crísticos. Deus plantou em cada coração essa semente do amor. Esse fogo do amor pode ser, nesse momento, no nosso coração, uma pequena centelha, pequena, mas está aí dentro. Não ficou um só sem essa centelha do amor. Por mais que a pessoa seja cruel, seja criminosa, que faça horrores, ela ainda ama. Nem que seja uma pessoa, a mãe. E se por acaso não amar a mãe, se for mais ruim ainda, nem que seja um animal, um cachorro. Ou então, uma pessoa fora da família, um amor
Aí no caso a gente pode colocar um amor mundano, mas que veio do mundo espiritual para poder acolher aquela pessoa. Essa pessoa não está sozinha. E um dia, essa centelha, ela vai crescer, crescer e eclodir. E aí, vendo as situações daqueles que estão utilizando desse conhecimento do amor, o tanto que a vida, como diz aqui no texto, e a toda hora a gente vê isso na doutrina espírita, vê isso nas reuniões mediúnicas, a partir do momento que nós começarmos a aplicar esse conhecimento do amor e o Evangelho, baseado na doutrina espírita, nós vamos começar a ter, a sentir, a caminhar junto com a felicidade. Ainda antes de deixarmos o nosso corpo na terra. Está no texto. Jesus falou que a felicidade não é deste mundo, mas falou que se nós amarmos, começaremos a caminhar com a felicidade. Nossa felicidade, nós buscamos ela em qualquer estado de espírito que estamos. Tem uma situação que eu gosto de colocar, assim, Adriano, mas aquela pessoa que está doente, passando por dificuldades financeiras, passando dificuldade com o marido, ou com a esposa, ou com um dos filhos, ou do trabalho. Como que essa pessoa vai buscar a felicidade numa situação dessa? Não é fácil. Sabemos todos disso. Mas essa busca da felicidade, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Ela não é de graça. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Jesus falou, faça da sua parte, que o céu faz a dele. Então nós temos que procurar. Mas se a situação estiver tão difícil, aí a gente vai trabalhar aquela... Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Só que não da forma de blasfemar, de brigar com Deus, de questioná-lo. É uma forma de autoquestionamento. É uma forma de buscar a origem, a fonte, o que aquela situação quer me ensinar. Onde que eu estou falhando? E nós vamos achar. Para isso, temos que estar sempre com um estado de espírito. Não precisa de ser elevado a esse tantão. Pode ser elevado a um pouquinho, procurando um estudo. Porque sabemos que Deus não vai colocar uma situação complexa acima das nossas possibilidades. Ele não vai colocar para a gente poder buscar algo nessa altura, sendo que a gente está aqui nessa, bem rasinha ainda. Ele não é injusto, ele é justo. Se não fosse justo, por que estaríamos aqui de volta? Se não fosse misericordioso, por que estaríamos aqui de volta? Então, ele não coloca
uma situação que a gente não dá conta de resolver. Então, se a gente está nessa bem rasinho, a resposta está rasa também. Ou então basta a gente só dar uma levantadinha assim, ler mais um pouquinho, refletir mais um pouquinho, buscar esse autoconhecimento com mais afinco, que a gente vai descobrir e vai ver o porquê. Mesmo as doenças mais graves. E a prova disso é que as pessoas, quando estão com doenças graves, que são mais espiritualizadas, elas não sofrem. Elas não sofrem. Naquele momento, esperando para desencarnar, todo mundo acha assim, está sofrendo. Não está. Muitas das vezes, ela mesmo já fez aquele trabalho de autoconhecimento e se sublimou de forma tal que já percebe a espiritualidade vindo e dá o néctar da suavidade, dá o néctar da condição de suportar mais um pouquinho aquela situação. Porque se Jesus acolheu tantos quanto esteve aqui, em doenças, em situações de adultério, em situações de ladrão, de criminosos de todas as espécies, por que Ele não faz isso, não faria isso com a gente agora? Então somos sim acolhidos pela espiritualidade. Quanto mais superior é o espírito, mais amor ele entrega. Prova disso é Jesus, que fez o que fez e ainda continua fazendo. Os espíritos superiores não nos deixam ao léu, estão sempre ao nosso lado, sempre nos intuindo. O problema é que muitas vezes nós não os escutamos, mas eles estão ali falando. No texto também fala lá em uma situação sui generis. Vou ler esse pedacinho. Falando lá, né, o espírito, o Kardec está transcrevendo a psicografia. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudaste tanto em proveito vosso, que aceitais boamente sobre a liberdade, a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. O que está falando nesse parágrafo tão complexo assim? Primeiro, aqueles que estavam ali, eles estavam praticamente no final do iluminismo, quase no final já tinha passado a Revolução Francesa. Então eles tinham passado por aquilo tudo. Provavelmente eles estavam reencarnados na época do iluminismo e no auge da Revolução Francesa. E muitos que estavam ali não aceitavam as ideias novas da Revolução Francesa e do iluminismo. E agora, reencarnados, eles estão aonde? Na doutrina espírita. E aceitando e divulgando a fraternidade, a solidariedade, a liberdade.
porque tudo isso, o conhecimento, tudo isso, a doutrina espírita, o Evangelho, Jesus, nos incentiva a buscar o conhecimento, a liberdade, amar o próximo como a ti mesmo, a fraternidade, a solidariedade, dar àquele que não tem. Jesus falou que aqueles que o acolheu quando ele não tinha veste, estava nu, que não tinha alimento e foi dado a de comer, que estava preso e foi visitá-lo, que estes estaria com ele. Ou seja, está aí a prova que temos que ser fraternos, solidários, tentar suavizar aos nossos colegas. Esse capítulo 11, os itens 8, 9 e 10, que respectivamente primeira, segunda e terceira parte sobre a lei do amor, ela fala da maior beleza do coração humano. É o que Jesus nos incentiva a todo momento procurar a fazer conosco e com o próximo. É o amor. É a igreja que ele colocou aqui na terra. É a doutrina, a filosofia que ele colocou aqui. É um texto complexo, igualzinho foi falado antes, eu tive que explicar um pouquinho para podermos entender. Mas cada um chegando em casa, pega ele de novo, leia, estude, faça o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, ele é o catalisador da centelha do amor que Deus colocou no nosso coração, na nossa mente. Nos auxilia, nos instrui, modifica primeiro a gente, o nosso ambiente da casa, nosso ambiente aonde a gente vai, trabalho, estudo, tudo. Jesus já fazia o culto do Evangelho no lar naquela época. Depois procurem o livro Jesus no Lar. Cada capítulo, cada página ali é uma reunião de culto do Evangelho no lar. E sugiro, primeiramente, fazer o culto do Evangelho no lar com o Evangelho. E como uma forma de complementar Jesus no lar com o livro Jesus no Lar, ler trechos dele, ou então um capítulo, são capítulos pequenos. Então, a lei do amor é a única coisa que vai nos levar a Deus. A gente não precisa de mais nada, só seguir a lei do amor. E assim, eu termino agora o estudo e lembrando que não deixem de fazer o culto do Evangelho no lar. Nos modifica, nos coloca
esse amor, essa centelha virar um fogo. Um abraço a todos, uma boa noite. Amem uns aos outros.